Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Infelizes, Historias Vividas. Por Ana de Castro Osório. Aqueles que no mundo estimo. Como nessa noite uma febre intensa me tomasse, uma grande saudade, uma grande piedade me invadiu o espírito, por todos os tristes, por todos os humildes, os infelizes da terra. No princípio da doença, quando o corpo começa a sentir o embate grosseiro do mal que o vencerá, quando o frio nos arrepia a carne num estremecer sangrento, num espicaçar de venenosas agulhas, vê-nos um profundo egoísmo, um completo esquecimento dos outros. Na contemplação das nossas dores, tudo mais desaparece sem nenhum valor. Depois a intensidade da febre espiritualiza-nos, a alma desliga-se do corpo extenuado e sobe a mais alto. O próprio sofrimento se desdobra numa vaga e serena piedade por tudo o que existe, por todos os que choram. Então, numa dessas horas de sonho e de nítidas recordações, eu lembrei pobres almas inferiores, tristes desvairamentos em grandes espíritos, mágoas inconfessadas, que a minha alma conheceu ou presente nos humildes, nos desprezados. De alguns me lembrei falar, outros ficaram na piedosa tristeza da minha memoria, não porque as suas lágrimas me pareçam menos dignas de serem recolhidas, não porque sejam menos estimados, mas porque quase nada poderia interessar aos outros a repetição dessas singelas historias de vida simples, monotonamente egúngeas pelo sofrimento. Fantasmas simpéficos ao meu espírito, eles vieram todos rodear o leito, onde febril, o meu corpo fatigado caía. A minha cabeça dorida abismava-se num confuso recordar de coisas passadas. E eles vieram um a um, mostrar as suas pobres figuras empalidecidas pela distância ou pela morte, num desejo de serem evocados. Setúbal, maio de 96. História 1, 18 anos. A tia Clara, essa adorável velhinha que fez radia 104 anos, teve também os seus 18, e por signo encantadores de frescura e graça. Mal podemos crer isto, nós que a vemos hoje tão serena, tão identificada com a nossa vida, tão igual a nós pela lucidez do espírito, sempre de uma inteligência e de um interesse perfeitamente juvenil. Eu adoro essa querida velhinha que não se envolveu nas recordações e remordimentos egoístas, como numa antipéfica couraça eriçada de espinhos. Não. Ela recorda todo o passado, mas suavemente, sem comparações desfavoráveis para nós, como os velhos impertinentes costumam. Relembra levemente melancólica os tempos longínquos da mocidade, tão distante aos nossos olhos, tão vivos ainda na sua memória. A sua alma é um piedoso campo santo, habitado pela saudade de todos os seus amigos, de toda a sua família mais próxima, que a um e um a foram deixando na velha casa senhorial, já em parte abandonada de grande que é, mas o seu coração santíssimo vai florindo sempre jovem, amando com igual afeto todos os que de novo chegam à família. Ah! Eu não me esqueço, minha boa amiga, da saudade reconhecida que me ficou na alma, quando a última vez que a visitei, a vi afastar-se lentamente na meia obscuridade do longo corredor. Seguia um ligeiro esvoaçar de recordações, toadas simples vindas de muito longe, os franceses, guerras, mortes, nascimentos, toda a sua vida singela passada na hereditaria quinta perdida entre serras, onde os ecos do mundo devem ter chegado sempre esbatidos em meias tintas pálidas. Tenho ainda no meu ouvido o som inolvidável da sua vozinha quebrada dizendo serena e sorridente: assisti às últimas endoenças no convento de Maceiradão. E tudo morto nesse passado cheio de poesia, visto assim de longe e evocado pelo seu espírito bondoso. Mas a desvairada fuga aos franceses é que eu, mais do que tudo, gosto de lhe ouvir contar. Era uma tarde de fins de setembro, luminosa, quente ainda.
O céu todo em fogo no poente, flamejava num incêndio colossal, toda a alma da pátria agonizante levantando para Deus a última esperança, no último clarão de tiros ao longe. Os franceses! Esse grito estridente como uivos de animais apavorados corria de boca em boca, era um signal de fuga, de miséria, de espanto geral. O povo ignorante e bom voltava para o céu, os punhos cerrados numa desesperada ameaça. Abandonado por todos na sua pátria invadida, agarrava-se à terra como a sua única defesa, o seu único amor, a única razão de existir. As mães uivavam de dor pelos caminhos, torciam os braços convulsos vendo do alto dos montes os filhos que partiam para a guerra. Outras estarreciam-se num silêncio medroso. Toda a alma portuguesa fremia num anseio de liberdade. Os reis fugiam desprezívelmente covardes, os ricos ainda por vezes abriam os seus palácios em festa ao passeio triunfal dos invasores, só no povo era sem tréguas o ódio. Ele saberia resistir ou morrer. Miserável povo que sacudiu num ímpeto de revolta olímpica o jugo dos invasores, e acurvou a cabeça humilde às exigências dos aliados. Desgraçada gente que não teve a hombridade de receber na ponta das suas baionetas ensanguentadas pelos inimigos, os reis que o tinham abandonado nas horas más. Ingênuo povo que todos vão acordar em sobressalto quando o perigo bate à porta e de que todos se riem depois, quando não é já precisa a força do seu braço nem a fúria da sua coragem. Também há fornos de maceira dão, a esse cantinho da beira que parecia dever estar esquecido, guardado pelos matagais e serranias bravas, chegou o desvariado clamor, o tremendo grito. Os franceses, a pôr em fuga toda a família da Clarinha, era assim chamada há 86 anos a minha boa tia Clara. Ela era a mais nova das irmãs, fina, graciosa, de uma palidez de reclusa, uma grande curiosidade perfulgindo nos seus olhos castanhos. Ao saber a notícia, o coração pulsou-lhe comovido numa inconfessada alegria. Qual de nós aos 18 anos não compreendera essa alegria? Não ter saído nunca do seu vetusto solar, salas e salas, quartos incontáveis, corredores tão compridos que é impossível conhecer quem vem ao fundo. Os santos da capela, doirados e ridentes, seriam os seus mais queridos companheiros, aqueles que melhor compreenderiam a sua alma inquieta, sedenta de novo. Se ela não havia de estar alegre no fundo, bem no fundo do seu coração, por essa fuga decidida que a ia tirar por algum tempo da monotona vida de todos os dias? Era triste a existência da Clarinha, passada na miserável aldeia de casebres colmados, que rodeiam a quinta dos fidalgos, como outrora as choupanas dos servos se encostavam medrosas às fortificações dos castelos feudais. As irmãs casadas, os irmãos passando a vida dos fidalgos daquele tempo caçavam, namoravam as primas de 20 léguas em redor, estafavam cavalos e corriam às feiras. De quando em quando, pelas festas do ano, cortavam o fastidioso correr da vida cavalgadas que chegavam ao pátio, primos e primas que se apeavam contentes abraçando a Clarinha que alvoroçada os vinha esperar à porta. Então dançava-se, passeava-se e mais do que tudo, comiam-se jantares fenomenais e ceias luculianas. Mal os hóspedes sarriam, a vida regulava-se tediosamente como de costume, e apesar da família ser muita, passavam uns pelos outros como sombras na enormidade da casa. Quantas vezes pelas agonizantes tardes da outono não atravessou ela a quinta e subindo o outeiro em frente se foi sentar nos degraus do Santo Cristo, fantasiado o mundo, sonhando com alguma coisa nova que a fizesse sofrer e viver. Já então como agora como será daqui a muitos anos, a imagem do Cristo era ingenuamente feita de uma fealdade que espanta, escondendo-se no seu nicho branco, erguendo na tristeza da paisagem os braços misericordiosos de Deus moribundo perdoando sempre a humanidade que chora. Como agora também,
A Clarinha ouvia pela quebrada das serras os carros chiando carregados com as dornas para os lagares. Os bois olhavam-na pensativos, sacudindo as cabeças filosoficamente, fazendo retinir as campainhas das coleiras de couro que lhe cingem os cachaços robustos. Primitiva e sempre igual, a vida passada na coele recanto de natureza agreste. Que admira, pois, que a Clarinha ficasse intimamente alegre quando o medo aos franceses a atirou para longe, como um passarito engaiolado a quem de súbito abrissem as portas do cárcere e visse diante de si o luminoso espaço onde a vontade poderia bater as asas? Os franceses. Era alguma coisa de vivo e espirituoso e brilhante, que ela não conhecia, mas que a não assustava. Nessa tarde luminosa de fins de setembro, os cavalos esperavam no pátio desde muito, e só a Clarinha, impaciente, estava montada. Toda a família partia, 40 pessoas, entre velhos, mulheres, crianças e criados, que eram patriarcalmente uma continuação menor da família. Os homens válidos, os rapazes, esses lá andavam pela guerra, e bastante invejados pela Clarinha. Os velhos despediam-se chorosos. Arrancavam-se dali como quem tirasse de um peito ainda vivo, um coração sangrento. Fugia-lhes a vida em gemidos. Os cedros da quinta tinham para eles a magoada significação dos ciprestes da igreja, onde toda a sua família, desde séculos, ia dormir descansadamente, mas felizes eram esses. Pela madrugada chegaram a Viseu. Deserta a pequena cidade, de sombrias e tortuosas ruas. Os cavalos batiam rijamente nas calçadas, pondo em sobressalto os pacíficos habitantes. Abriam-se janelas a medo e caras enfiadas de susto espreitavam inquirindo. Seriam os franceses? Não eram ainda, mas gente que fugia deles, então sempre era certo, vinham, e as janelas fechavam-se rapidamente como se quisessem espancar assim a visão dos franceses, monstros de pesadelo. Caminhavam sempre. Em São Pedro do Sul, a mais risonha terra da beira, um jardim que a natureza cultiva amoravelmente entre as rudes serranias beirãs, o mesmo pânico estampado em todos os rostos que entreviam, que raros eram. Um deserto que se fazia por toda a parte ao grito terrificante: os franceses! E esse grito de pavor perseguia-os sempre, como dobre afinados para os velhos, e medo para as criancitas, que imaginavam o papão formidável e negro levando os meninos nas garras aduncas. Só as mulheres com o espírito mais vivo, mais aventuroso, começavam a achar deliciosa aquela correria louca diante do desconhecido. Para a Clarinha era sempre a mesma ideia. Eles seriam alguma coisa de vivo e espirituoso e brilhante, que ela não conhecia, mas que a não assustava. A noite caía muito fria, desse frio seco e cortante da serra. As estrelas brilhavam mais do que nunca, com um nervoso piscar de olhos bonitos. Ela olhava-as, sonhando acordada. Via um cavaleiro vestido doiro que levava pela estrada da Via Láctea todo um povo conquistador e belo. E uma águia enorme com asas feitas de sonhos, cobria o mundo numa efabulação de luz. Ali tiveram que parar algumas horas. O pequenino irmão da Clarinha, o mais novo da família, a criança que ela amava já com entranhas maternais, ficou-lhe sem... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.